Eu recebi o tema de hoje e eu fiquei pensando, algumas coisas sobre o tema. E eu escolhi um texto que pudesse nortear a gente para a gente pensar em uma vertente um pouquinho diferente do que eu vou chamar de convencional. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 17. Para quem não conhece, o pastor Vila, pastor da igreja presbiteriana do Guaraú, vizinho de vocês lá. João, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 18. Tem algum visitante? Levante a mão. De outra igreja, levanta a mão. Ok. Quem nunca participou de um acampamento de carnaval, levante a mão. Ok. Essa é a primeira vez. Ok. Agora 2. Ok. João 17, 11 a 18. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aquele que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, os que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Vamos repetir o versículo 18? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O tema geral do acampamento, eu não sou do mundo, esse é o tema geral, não é isso? O tema geral do acampamento, eu não sou do mundo, querendo ou não, faz a gente resvalar, faz a gente tocar em um outro assunto que tem sido muito tratado em alguns lugares que eu tenho pregado por aí, principalmente em encontros de juventude. Ontem eu estava pregando em um outro acampamento, cujo tema era coração puro. Coração puro. Isso está me levando para onde? Eu não sou do mundo. Isso está me levando para onde? Tanto aqui, hoje, como ontem, em outro acampamento, em alguns outros lugares, algumas outras igrejas, alguns outros trabalhos de juventude que me chamam para pregar, o tema, a base é sempre a mesma: santidade. E antes de pensar um pouquinho sobre esse texto, e sobre o que eu quero compartilhar com vocês, eu queria primeiro fazer algumas considerações sobre isso, já que o assunto tem sido muito tratado. Eu não posso deixar de dizer que, obviamente, quando a gente diz, quando nós dissemos, eu não sou do mundo, eu tenho que tratar sobre santidade, ou não? Sim.
Eu queria então fazer algumas considerações. 3 considerações breves e básicas. Primeira consideração que eu quero fazer é que se a juventude cristã hoje tem falado tanto sobre o assunto de santidade, 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 então a gente pode concluir logo de início, a gente pode fazer um diagnóstico bem rápido e bem objetivo de que a juventude cristã brasileira não anda muito bem das pernas. Talvez a juventude que se diz cristã não saiba direito quais são os seus deveres enquanto juventude cristã na sociedade que ela está inserida. Ou talvez essa juventude que se diz cristã, ela saiba quais são os seus deveres, mas quando ela se depara com a sociedade, quando ela se depara com o mundo, ou quando ela se depara com algum tipo de pressão, ela não consegue aplicar aquilo que canta e aquilo que se ouve e aquilo que se fala nos muros para dentro da igreja. Ou ainda a juventude cristã não sabe lidar com a pressão, com 2 pressões. A primeira, talvez a juventude cristã não sabe lidar com a pressão da sociedade. E, por incrível que se pareça, talvez a juventude que se diga cristã não sabe lidar com a pressão que se encontra dentro da própria igreja. A segunda consideração: se a juventude cristã brasileira tem falado tanto sobre santidade, 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 me preocupa muito a temática do relacionamento dessa juventude com Deus. Se nós estamos muito preocupados com o que a gente deve fazer ou aquilo que nós não devemos fazer, abre parênteses, principalmente se tratando da vida moral, fecha parênteses, talvez a gente não tenha muito tempo de deleite em Deus. Eu acho muito bacana a tese de John Piper, quando ele faz uma diferença entre deleite em Deus e deleitar-se em Deus e desejar a Deus. O Piper diz que o desejar é aquilo que aconteceu no passado e hoje você não tem no presente. Um exemplo básico, vou dar um exemplo. Você um dia provou do melhor chocolate do mundo. E aí hoje, no acampamento de carnaval, você está doidinho para comer aquele chocolate. É aquele. Você não quer prestígio. Você não quer sonho de valsa. Você quer aquele. E aí você chega lá embaixo e diz, você tem aquele? Não. Ok. Você tem um desejo. Porque um dia no passado você provou daquele chocolate. E agora você não tem. O deleite é o inverso do desejo, segundo Piper. E eu concordo com ele. O deleite é você ter provado no passado aquele chocolate. E hoje, como você foi esperto, você trouxe aquele chocolate na bolsa. E aí você lambuza a sua boca e a sua mão com o chocolate que você tanto gosta. Me preocupa que a juventude cristã diz saber quem é Deus, mas talvez não se deleita nele. O desejo, porque talvez em algum ponto da caminhada essa juventude um dia provou de algo tão bacana com Deus, mas que hoje ficou para trás. Nós sabemos, como juventude cristã, encharcados da dinâmica da igreja, a gente sabe muito sobre a liturgia, a gente sabe muito sobre a doutrina, a gente sabe muito sobre a dinâmica da igreja, a gente lê muita coisa sobre Deus, mas a impressão que se tem é que a gente não tem muito esse deleite em Deus. Fala-se muito sobre Deus e prova-se pouco sobre Deus. E a terceira consideração: se a juventude cristã brasileira tem falado tanto sobre santidade, santidade, santidade,
talvez essa mesma juventude tenha um problema muito sério quanto à sua identidade cristã. Na igreja, a gente entra para a igreja, ou a gente vem para o acampamento de carnaval, mostrando para todo mundo o belo poema cristão que nós somos. E aí nós mostramos para todas as pessoas a poesia de Deus na nossa vida. E aí nós entramos numa crise de identidade quando nós saímos da igreja, ou quando nossa juventude sai do acampamento e ela se depara com a faculdade, e ela se depara com os problemas dentro de casa, enquanto na igreja ela mostra uma bela poesia na rua, na faculdade, no trabalho, ou em qualquer outro lugar que nós vamos chamar de, entre aspas, secular, que eu não concordo. Nós mostramos uma música de funk altamente pesada, cheia de palavrões. Uma juventude que talvez não saiba quem ela é. Porque aqui nós dizemos que o nosso general é Cristo. Mas lá fora nós não evidenciamos a autoridade desse general sobre a nossa vida. Aqui nós marchamos. Na selva do mundo, nós nos escondemos em cima das árvores com medo de atirar e tomar tiros. Pensando nisso, eu não vim nessa manhã aqui dizer para vocês o que vocês devem ou não fazer. Não vou dizer para vocês o que vocês devem ou não devem fazer. Segunda coisa, eu também não vou aqui ficar falando para vocês a respeito de algo que vocês já estão cansados de ouvir. Não vou ficar falando para vocês sobre sexualidade. Terceira coisa, muito menos não vou ficar falando e dar uma lista para vocês de pecados, pecadões e pecadinhos, aonde você vai ter essa lista, vai colocar na porta da sua geladeira, vai dizer, ok, isso eu posso fazer, não, isso eu não posso fazer. Não vou dar uma lista de pecados para vocês. Em último lugar, também não vim nessa manhã aqui para dizer para vocês com quem vocês devem ou não devem se relacionar. Eu quero pensar um pouquinho sobre, eu não sou do mundo não, dentro de uma perspectiva do seu relacionamento exatamente com esse mundo, sim. Analisando por uma única palavra. Vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu penso que a juventude de hoje, ela se assemelha muito com uma juventude de ontem, chamada juventude hippie. Aí você vai dizer assim, pera lá, pastor, eu não estou de hippie, eu não trouxe bebida para o acampamento, não estou com cigarro no bolso, está tudo tranquilo, eu tomo banho, meu cabelo está cortadinho. Eu não estou dizendo que a juventude de hoje se parece com a juventude hippie de ontem, quanto à sua perspectiva estética, mas eu estou falando quanto um pouco da sua ideologia, a forma como você caminha no mundo. Por exemplo, eu analiso 2 pontos básicos da juventude de hoje com a juventude de ontem, que são extremamente parecidas. Primeiro, o primeiro passo da juventude de hoje com a juventude de ontem se dá pela vida boêmia. Os jovens hoje são apaixonados pela vida boêmia, sempre foram. É um bando de coruja que adora a vida noturna e o prazer que isso tem. O segundo passo é que tanto a juventude de ontem como a juventude de hoje, eles caminham pelo hedonismo. E o hedonismo é o quê? Eu vou fazer o que for preciso para ter prazer no meu coração. Só uma observação. Não é errado termos prazer, porque Deus nos criou para termos prazer. Ok? Prazer é estrutural. É algo que Deus fez, é estrutura. O problema não está na estrutura, o problema está na direção que nós vamos dar para a estrutura. Sem o Espírito Santo, nós vamos pegar a estrutura de Deus, prazer, e direcionar para qualquer outro lugar que não seja Deus. Só uma observação.
pensamos de que a juventude de hoje tem pelo menos essas duas características com a juventude de ontem, nós vamos gerar uma sociedade que Francis Schaeffer disse certa vez, que eu achei muito interessante. Ele diz que nós vamos gerar uma sociedade de plástico. O que é o plástico? O plástico é um material sintético, desprovido de qualquer textura e não apresenta nenhuma forma natural. Já viu flor de plástico? Você já deu, você que é namorado, já deu uma flor de plástico para sua namorada? Você já viu a alegria dela? Não faça isso, ok? Cria vergonha na cara e compre uma que murche. Porque é essa que faz sentido. Nós estamos criando uma sociedade plástica hoje. Nós. Uma sociedade fria, sem relacionamentos profundos, sem relacionamentos transformadores. E é assim. No Facebook, nós conhecemos 1000 pessoas, mas nós não a conhecemos de fato. No MSN, nós temos inúmeros contatos. E aí, quando um dos nossos brothers, ou quando uma das nossas sisters começa a encher muito a nossa paciência, sabe o que a gente faz? Está ligado? Essa é uma sociedade de plástico que a juventude cristã está inserida, que você no Guará está inserido, em Brasília está inserido. A pergunta então que vocês fizeram para mim, eu volto para vocês. A quem é que nós servimos? A quem é que vocês servem? Aí, o nosso vício eclesiástico, dentro do nosso vício, parece extremamente fácil a gente responder essa pergunta, mas não é fácil. Não é tão fácil quanto se parece. Porque, em primeiro lugar, nós podemos achar que servimos a Deus, mas ao invés de servirmos a Deus, nós estamos servindo a uma instituição chamada igreja. E aí, quando nós servimos a uma instituição chamada igreja, o nosso relacionamento com Deus não está baseado no amor, mas está baseado no medo. Jovens hoje têm medo de serem pastoreados e de assumirem os seus equívocos, os seus problemas, os seus deslizes, os seus devaneios e qualquer outra coisa que seja. E aí, quando ou o pastor da igreja, ou a liderança dessa juventude descobre qualquer ponto meio que está desvirtuando, aí vai querer pastorear essa juventude. Aí sabe o que a juventude faz? Não. Essa igreja não dá para mim. Então, ele vai para uma outra igreja, viver um anonimato, para que o problema do coração dele não seja tratado. Estou na multidão, opa, beleza, não vou ser incomodado. Aí depois de 1 ano de comunhão naquela igreja, seu problema começa a ser evidenciado, e aí vão querer pastorear você. Aí você fala assim, não, vou para uma outra igreja. Porque o jovem hoje fica com esse negócio, se alguém descobrir, e aí o texto de João, da primeira carta de João, é muito forte, porque o amor lança fora o medo. E o que se vê hoje são jovens com medo de Deus ou da instituição, porque não conhecem a graça e a misericórdia de Deus para com sua vida.
Sabe qual é o nosso problema? A gente quer definir misericórdia. A gente quer sistematizar a graça de Deus. E a gente pode dizer um monte de coisa a respeito disso. Você pode ler livro, um monte a respeito disso. Mas nós nunca vamos conseguir entender misericórdia, bondade e graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos o alvo da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Não cabe a nós querer ficar explicando as coisas. Isso só se entende na economia da Trindade. Eles resolvem isso. Nós somos o alvo. E se nosso relacionamento com Deus está baseado em medo, logo não há santidade. A quem é que nós servimos? Nós podemos achar também que servimos a Deus, mas ao invés de servirmos a Deus, a gente está servindo a um bando de deuses falsos, de ídolos no nosso coração, que podem ser inúmeros: dinheiro, sexo, carreira, reconhecimento, pessoas, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo morto e caído que algemou você e vai tirar tudo que você tem. Qual é a consequência imediata disso tudo? É simples. A consequência disso tudo vai desembocar na maneira como essa juventude que se diz cristã vai se relacionar com o mundo lá fora. E a resposta correta, o exemplo correto da juventude se relacionar com o mundo lá fora é só em Cristo. Ponto final. No texto que nós lemos no capítulo 17, nós vemos Jesus orando. E a oração de Jesus é uma oração que mostra o quão preocupado ele estava com o relacionamento dos seus discípulos com o mundo. Já ali naquela situação, o próprio Senhor está extremamente preocupado com essa relação. Igreja e mundo. Igreja e mundo. E aí a gente tem algumas afirmações. Primeiro, no versículo 11, ele diz: Senhor, Pai, eles continuam no mundo, e eu quero que lá no mundo eles sejam um. Versículo 13, ele diz que tenham o meu gozo completo. Olha, não é o seu gozo, é o dele. Versículo 14, Jesus diz: eles não são do mundo. Versículo 15, eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde, os livre do mal. Versículo 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é evidência para eles na verdade. E versículo 18, nós vemos aí o aspecto do envio dos discípulos ao mundo. Primeiro, nós temos que entender aqui o que é o mundo. O que é o mundo? Biblicamente, nós temos três interpretações a respeito do mundo. Primeiro, mundo no que se diz respeito à criação. Ok? Quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 14, diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A palavra mundo aí é criação. Segunda interpretação da palavra mundo é terra habitável, lugar que é habitado por pessoas. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 8, diz: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo o mundo, ou seja, em todo lugar habitável onde as pessoas vivem, será proclamada a fé. Terceira interpretação a respeito da palavra ou do termo mundo.
Mundo no que se diz respeito a um estilo de vida que o cristão deve evitar. Esse a gente conhece bem. João capítulo 18, versículo 36, nós vemos Jesus dizendo: o meu reino não é desse mundo. O texto de João, capítulo 17, o texto que nós lemos, se refere ao mundo. Em qual das três perspectivas? Terceira, um estilo de vida que nós devemos evitar. Agora a pergunta é: qual é a nossa relação com o mundo, já que nós devemos evitar algumas coisas do mundo? Eu fico intrigado, talvez vocês nunca mais vão me chamar para pregar. Mas eu fico extremamente intrigado, porque sabe qual é a nossa relação com o mundo hoje? Enquanto nós, os jovens cristãos, e olha, só um parênteses, tá? Eu disse isso, estou dizendo isso para vocês hoje, e já disse isso para o meu povo lá na igreja. Ok? Em outros lugares que eu fui, já disse a mesma coisa. Sabe qual é a minha intriga com a juventude cristã hoje? Enquanto hoje nós tomamos o nosso cafezinho, belezinha, ontem à noite vocês receberam uma palavra de Deus maravilhosa, tiveram aí algumas brincadeiras, dormiram, se é que dormiram, obviamente, levantaram, estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, tocando músicas, comendo, brincando, jogando bola. Ontem, jovens transaram, adquiriram doenças, usaram drogas, beberam e brigaram com seus pais e estão morrendo. E sabe o que nós fazemos como juventude cristã? Nos trancamos em quatro paredes em um acampamento para a nossa própria santidade, porque nós somos santos, eles não. Então, nós nos isolamos da peste, nós nos isolamos dos pecadores que estão agora nas suas casas chapados, com dor de cabeça e com furo no braço por causa das drogas de ontem, e hoje à noite vai se repetir. E nós, sentados nos bancos confortáveis das nossas igrejas, ouvindo a palavra de Deus e dizendo: aleluia, porque eu sou santo e salvo. Isso não é ser uma juventude cristã. Nós pagamos para termos a nossa comodidade, mas nós não investimos um dinheiro. Não, jovem hoje que acabou de chegar do carnaval, se é que chegou em casa. Se é que chegou em casa. Qual é? Eu posso tomar dessa água aqui? Paz. Dá licença, gente. Pinga, qual é a nossa relação com o mundo? Qual é a nossa relação com o mundo? Sabe qual é a nossa relação com o mundo? Com aqueles que nós chamamos mundanos. A chave hermenêutica, a chave de interpretação correta para entendermos qual deve ser a relação do jovem cristão, eu também sou jovem, né? Do jovem cristão com o mundo é o versículo 18. Gostei. Todo mundo abaixou a cabeça para ler a Bíblia. Hoje, coisa boa. Tem horas que eu falo, o povo fica olhando para mim assim: eu não tenho um versículo. Olha na Bíblia, gostei. Vocês olharam para mim. Bons bereanos. Versículo 18. Assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa é a chave hermenêutica de correta interpretação da relação do jovem cristão com o mundo.
como é que ele foi enviado do Pai? Sabe como é que o Filho de Deus, Jesus Cristo Nazareno, foi enviado ao mundo? Ele foi enviado para amar até o fim e morrer morte de cruz. Uau! Isso é muito sério. Se nós não entendermos a realidade do versículo 18, da nossa relação com o mundo, nós vamos nos relacionar com o mundo, pelo menos, tendo 2 impactos negativos. Se nós não entendermos o versículo 18, de que o nosso envio ao mundo é da mesma similaridade, da mesma proximidade que Jesus foi enviado ao mundo, se nós não entendermos esse texto, o versículo 18, nós vamos nos envolver com o mundo, pelo menos tendo 2 impactos negativos. Primeiro impacto, nós vamos nos relacionar com o mundo como um bando de preconceituosos. Esse é o primeiro impacto negativo. Nós vamos ter uma relação de preconceito com o mundo. Por que eu estou dizendo preconceito? Porque nós achamos que o mundo, que o povo de fora é muito mais pecador que nós. Então, nós nos fechamos na nossa teologia, nós nos fechamos na nossa dinâmica de vida eclesiástica, altamente centrada em nós mesmos. Nós colocamos grades nos nossos relacionamentos da igreja, dividindo igreja, que é o sacro, e o mundo, que é o profano. E aí nós vamos curtir o oba-oba da nossa salvação e da nossa santificação. E aí, quando entra alguém altamente diferente de nós, seja em qualquer aspecto, social, estético, ou qualquer outra coisa parecida, nós não nos relacionamos com eles. Porque nós não somos enviados ao mundo como o Senhor Jesus o foi. Nós não queremos ser. Então, sabe o que nós vamos fazer? Simples. Olhe hoje para as programações da juventude cristã brasileira. As nossas programações, elas têm a nossa cara. As nossas programações são dentro das nossas igrejas. As nossas programações têm o propósito de comunicar a nós. Elas não comunicam ao cara que estava no carnaval hoje a noite toda. Sabe por quê? Porque nós não nos relacionamos com o mundo da maneira correta. Nós queremos uma igreja para nós. Nós não queremos uma igreja para o mundo. Nós não queremos que ninguém atrapalhe a nossa dinâmica. Eu acho fantástico o texto que nós lemos quando vemos Jesus sentado na casa, pregando, falando. Aí de repente aparecem 4 loucos com um 5º amigo paralítico, e esses caras querem botar lá esse cara diante de Jesus. Os caras, gente, não tem lugar, está todo mundo ali abarrotado ouvindo o mestre. E aí um engenheiro doido, crente, mais crente que os que estavam lá dentro, diz assim: peraí, nós vamos resolver esse problema, é agora. O cara sobe no telhado, e eu fico, imagina assim, Jesus está falando, de repente começa a cair uns ciscos de cima. Jesus está falando. Aí sai um dedo. E os caras, o que está acontecendo? Daqui a pouco do dedo sai a mão. O cara, é nós, velho. Você quer o sobe o cara. Sobe o cara o quê? Como assim? O cara atrapalhou o culto. E eu fico imaginando Jesus vendo aquela cena, desce o cara, e para lá, e o povo, gente, o que está acontecendo? Eu fico imaginando Jesus dando aquela risadinha de canto de boca, sabe? É isso mesmo. Nós não queremos uma igreja para o mundo, porque criar uma igreja para o
mundo atrapalha a nossa comodidade. E aí, nós nos relacionamos de maneira preconceituosa com eles. A gente diz para o pessoal do carnaval: vem acampar com a gente, mas ó, não leve o seu cigarro. Ele não vai ir. Sabe por quê? Porque nós temos problema com isso. Nós temos problemas com isso. A pergunta é: como é que nós vamos chegar neles e comunicar com eles? Entenda, você é inteligente. Eu não estou dizendo que nós temos que fumar, ok? Ok? Amém? Por favor, um amém bem pentecostal para sair na gravação. Amém? Amém. Ufa! O segundo impacto negativo de nós não entendermos o nosso relacionamento com o mundo baseado no versículo 18. Nós vamos ter uma relação onde nós vamos vender os nossos valores eternos por um prato de lentilha, por migalhas. Existe uma juventude que ela anda muito bem nos dois campos. Ela se comunica muito bem no campo da igreja e ela também se comunica muito bem com os caras de fora. Muito. Ela se comporta muito bem. Quando ela sai para fora para comunicar com os que são de fora, ela abre mão dos valores do reino. Ela cede às pressões das suas próprias cobiças. E ao invés de propagarem o reino e de glorificarem ao Rei dos Reis, esses jovens se comunicam com o mundo, mas envergonham o Rei dos Reis e vendem os valores do reino por migalhas. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Se nós entendermos o versículo 18, nós seremos livres. Livres. Livres para nos relacionarmos com o mundo como o Senhor Jesus se relacionou com ele. Cristo veio ao mundo para gerar vida. Essa é a tese. Cristo veio ao mundo para gerar vida. O nosso envio ao mundo deve gerar vida. Eu fico pensando, se Jesus estivesse fisicamente aqui entre nós hoje. Já pensou? Aí nós iríamos chegar no domingo, na igreja. Aí a gente ia colocar Jesus no altar. Senhor, fique aí que agora nós vamos louvar o Senhor. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Jesus, te amo, te amo. Aí quando acabasse o culto no domingo, nós iríamos para casa. Aí Jesus ia atrás da gente. A gente disse: não, Senhor, alguém tem que cuidar do templo. Fica aí, Senhor, fica na igreja. Quando chega na segunda-feira e você vai sair para o trabalho, aí sabe aquele botequinho feio perto da sua casa, ou perto da igreja, que os caras sentam e ficam tomando cerveja. Por exemplo, a hora que você está indo para o trabalho de manhã, quem está com os caras? Ele. Jesus está sentado com os caras. Aí você fala: não. Não. Espera um pouquinho aí. Aí você pega o seu celular, vou tirar a foto e vou mandar pro roster. Pronto. E agora eu vou postar no Facebook. E aí, quando chega na terça-feira, os líderes da igreja ligariam para Jesus e falam assim: Jesus, a gente precisa dar uma conversa com o senhor. Que foto que é essa, mestre? Não, o senhor não pode estar com eles.
O senhor não pode sentar com pecadores. O senhor não pode sentar com esses caras que pularam o carnaval a noite toda. O senhor entendeu? O senhor tem que estar com a gente. A gente. Porque nós somos santos. Ok? Tá bom, senhor. O senhor entendeu? Ok. Quando chega na quarta-feira você vai trabalhar, o mestre está onde? Não é possível? Está sentado com os caras de novo. Aí não dá. Quando chega no domingo, antes do culto, 5 horas da tarde, reunião de conselho. Chama quem? Jesus, vem cá. Mestre, assim não dá, nós vamos ter que disciplinar o senhor. O senhor está sentado com os caras pecador. Como é que faz? A gente ri, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Se você olhar a dinâmica de relacionamentos de Jesus no Novo Testamento, obviamente, né? Obviamente, porque no Novo Testamento. As pessoas com quem ele se relacionou, quem foram as pessoas que entraram no reino de Jesus? Prostitutas, adúlteras, ladrões, miseráveis como Zaqueu e tantos outros. Cadê os fariseus? Cadê os fariseus? Os fariseus diziam possivelmente como nós: mestre, o senhor não pode sentar com eles. Eles não merecem? Quem é que merece? A gente fica achando que nós, por estarmos na igreja, ou por conhecermos a palavra, nós temos pedigree para entrar no céu. É interessante nós vermos o movimento de João capítulo 17, principalmente os versículos 17 e 18. No versículo 17 ele diz que ele fala da santidade, que é a verdade. E no versículo 18 ele fala do envio desses santos ao mundo. Isso é ser santo. Isso é ser santo. A quem você serve? Se você serve ao Senhor Jesus de Nazaré, que se encarnou, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que um dia voltará para resgatar a sua igreja, se você serve ao Senhor Jesus que está vivo, logo o seu relacionamento é com esse povo que está aí fora, gerando vida no mundo. Isso é santidade. Santidade é muito mais do que fazer coisinhas certas ou coisinhas erradas. Santidade é se relacionar com o mundo e gerar vida no mundo. Sabe o que é santidade? Vou dar um exemplo básico. Suponhamos que eu seja um médico. Ok? Sou um médico. E aqui em cima do púlpito tem um corpo que eu tenho que fazer uma cirurgia. Aí, eu purifico as mãos. Santifiquei as mãos. Ok? Botei a roupa de cirurgia. Tem uma porta. Eu empurro a porta com as mãos. E aí eu toco no meu paciente. Tem alguma coisa errada? Vocês podem fazer medicina. É lógico que tem. Porque eu toquei a porta com as minhas mãos que estavam limpas. Logo, ao tocar no paciente, eu não vou gerar vida nele. Eu vou gerar morte. Agora, se ao purificar as mãos, botar a roupa de operação, de cirurgia, empurrar a porta com as costas, entrar e tocar no meu paciente, eu não vou gerar morte pela minha impureza. Isso é ser santo. A pergunta que eu faço a você é: se você serve ao Senhor, você tem gerado vida onde você está? Ou você tem gerado morte com as pessoas com quem você se relaciona? Você tem gerado vida no coração dos seus pais com a sua santidade? Ou você está gerando separação e morte? Você tem gerado vida nos seus relacionamentos na faculdade ou na escola? Ou você tem gerado morte? Nós somos um bando de religiosos. E eu digo isso por mim mesmo. Eu me lembro,
que eu estava no seminário. E naquele dia eu tinha decidido que eu ia fazer um jejum. Olha que homem crente. E gente, vou falar com você, seminarista fazer jejum, o cara tem que estar muito crente, porque seminarista não pode ver comida que manda um pau. Entendeu? Aí um dia, eu saí da minha última aula do seminário, falei assim, não, hoje vou fazer o jejum a Deus. Aleluia. E aí eu estava indo para o meu quarto, e aí meus camaradas diziam assim, ó Vitor, você não vai vir almoçar não? Não, muito obrigado, eu não quero. Que arte. Oh! Santo. Fui para o meu quarto. Passei lá 1 hora, lendo a Bíblia, orando. Daí eu vi anjo descendo, subindo, uma coisa maravilhosa, coisa de Deus. Quando deu por volta, umas 4 horas da tarde, falei assim, bom, tá bom, né? Comer um pouquinho agora, né? Só tomei um cafezinho, pãozinho cedo, às 7 da manhã, tá bom, vou entregar agora meu jejum a Deus. Ô Senhor, eu entrego este momento consagrado ao Senhor, aleluia. Aí, perto do seminário, tinha uma padaria. Eu fui até a padaria. E eu estava doido de comer uma bolacha Bono, que eu adoro Bono, e eu estava com vontade de tomar Fanta Uva. Eu ia fazer minha ceia, minha santa ceia. Fanta Uva e bolacha Bono. Fui, comprei. Abri a Bono, já fui comendo a Bono. Gente, a latinha de Fanta estava trincando. Eu abri a bichinha, coloquei a Bono aqui debaixo do braço e fui andando feliz da vida. Aleluia, eu sou santo. Lá na frente, na mesma calçada que eu, apareceu quem? Um mendigo. Aí eu vi o mendigo. Beleza, a gente vê mendigo todo dia na rua. Eu não vou, tranquilo, estou andando. Na frente do mendigo, gente, sem brincadeira nenhuma, eu nunca vi um copo plástico tão grande na minha vida. Ele baixou e pegou um copo plástico enorme assim. Quando eu vi um copo plástico, aí eu já parei. Olhei para Deus e falei assim, vou parar. Não. Acredito não. Botei a Bono escondido debaixo do braço. E fui passando por ele. Com a minha Fanta. Não tinha onde botar a Fanta Uva, gente. E fui passando perto dele assim. E aí, ele foi me vendo assim com um copo na mão. Quando eu passei perto dele assim, meio escondido, o miserável do mendigo olhou para mim e disse assim, ô. Era Jesus, gente, tem jeito não. Olhou para mim e falou, dá um pouquinho da sua Fanta. Eu passei reto dele. Não. Tem 2 passos, o Espírito Santo, nessas horas a gente não pode ficar afirmando muita coisa, né? Mas eu posso dizer que foi uma ministração de Deus no meu coração. O Espírito Santo disse, para, miserável. Eu parei. Aí eu olhei para ele e disse assim, como é que é? Aí ele fez assim, dá um pouquinho da sua Fanta. E mais uma vez eu senti a ministração de Deus dizendo, você coloca até a hora que ele pedir para parar. Gente, eu quero achar um copo desse de novo no ar. Foi um copo enviado pelo anjo Gabriel. Eu falei, doce senhor. Peguei a Fanta aí. Joguei. Moço. Foi gelando o copo na mão do rapaz. E eu vendo a Fanta. E o copo foi enchendo. E quando chegou perto da boca, ele viu que eu não ia para ele e fez assim, tá bom. Aí eu falei, obrigado, né? Obrigado, né? Aí peguei a latinha, gente. Fundinho da lata. E eu com a bola escondido.
Peguei e virei as costas, bravo, gente. Bravo. Com a minha fancaúva. Mas que eu falei, está satisfeito? Eu virei as costas e fui com a minha santidade, com o meu jejum. Quando eu virei as costas, aquele homem me bateu no ombro e disse assim, oh. Pronto, o cara viu a bono, velho. Aí ele disse assim, com aquele copão, Deus te abençoe. Quando ele falou aquilo, meu coração quebrantou. Aí eu virei as costas, aí eu falei, amém. Virei as costas, aí meu segundo, primeiro passo pós-mendigo foi chorando. Ai Deus, eu sou miserável, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo para ninguém, mas que esse exemplo tão banal e pequeno sirva para entender que santidade é gerar vida no coração das pessoas com quem nós nos relacionamos. Seja dando a fantaúva toda, ou a bono toda. A maneira como você deve se relacionar com o mundo é gerar vida no mundo. Eu quero que você saia desse acampamento tendo a plena convicção de que você foi enviado por Deus para gerar vida, seja no seu namoro, para gerar vida dentro da sua casa com seus pais, cujos pais são altamente isentos de amor, altamente ausentes do seu coração. Não interessa, você é enviado ao mundo para gerar vida no coração das pessoas. Você é enviado ao mundo para gerar vida na faculdade que você está inserido. Você é enviado ao mundo como o Senhor Jesus foi enviado ao mundo, para morrer, se sacrificar e gerar vida no nosso coração. Aleluia. Amém. Isso é santidade. Isso é se relacionar com o mundo. Isso é saber quem é o seu Senhor. Eu não posso sair daqui dessa manhã sem orar por você. E eu quero orar nessa manhã para os jovens que estão dispostos a dizer, Senhor, eu vou dar a minha fantaúva toda, eu vou dar a minha bono toda, eu vou dar o meu coração todo. Eu não quero me relacionar com o mundo de maneira preconceituosa, arrogante, separada do mundo. Eu quero me envolver com o mundo, gerando vida no mundo. E se for preciso morrer para gerar vida, amém. Eu não estou dizendo morrer fisicamente, mas morrer para o seu custo, morrer para a sua própria percepção egoísta, morrer e gerar vida. Eu queria que, se você quer consagrar, se você quiser consagrar o seu coração ao Senhor, quero pedir para que você venha aqui de joelhos, que eu quero orar por você em nome de Jesus, para que você gere vida quando sair daqui. Em nome de Jesus. Nós não vamos tocar música nenhuma, porque eu quero que isso seja algo bem consciente da sua vida e do seu coração.